hoje vocês estão vendo que a gente tem um bocado de espaço. E vocês viram também que o nosso culto está diferente, né? Está mais assim, intimista, mais, parece assim até um pouco improvisado. E devo contar um segredo para vocês, é mais ou menos isso mesmo, tá? Então, se vocês tiveram essa percepção, está correta. Mas assim, nós estamos aqui para celebrar, para nos alegrar. E ontem mesmo, lá na formatura, o meu cunhado, que não está aqui hoje, ele até fez uma observação, que ele estava vendo um programa de televisão e, num determinado momento, o âncora do programa falou assim, então, quem é a pessoa mais importante do Natal? E aí ele fez aquele silêncio, e aí ele respondeu, Papai Noel. E ele disse que quando ouviu aquilo, quer dizer, não é novidade, né? Mas ele falou para a gente, a Cláudia e eu, que ele ficou assim, não surpreso, ele ficou assim, estupefato, foi a palavra que ele usou, e se deu conta de algo que ele disse que tem notado já ao longo da sua vida, ele não é tão velho assim, ele é jovem, mas ele nota que cada ano parece que o significado do Natal, a razão do Natal, a pessoa principal dessa época do ano vai ficando cada vez menos importante. Nessa sequência de mensagens que nós tivemos até aqui, nós temos visto, começando nos últimos profetas do Antigo Testamento, que Jesus veio muito anunciado, muito predito. Não foi um acontecimento qualquer da história. Foi o acontecimento mais importante da história. Nada se compara à vinda de Jesus. Nada. Os maiores feitos da humanidade, as maiores batalhas, vitórias, guerras, nada se compara em termos de um impacto na história humana do que a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. A gente pode dividir a história em duas metades, antes e depois de Jesus Cristo. E não sou eu que estou falando por ser pastor, se você lê qualquer livro, história de sociologia, você vai encontrar, quem pesquisa, você sabe do impacto da vida, da vinda de Jesus Cristo. O que ele deflagrou e o que os seus seguidores continuaram fazendo e a influência que eles tiveram em todas as gerações. Não só na Europa, não só na Palestina, mas no mundo todo. E é algo que tem se espalhado em todas as gerações e chegou até os nossos dias. Por isso, quando a gente fala de Natal, especialmente a gente que professa ser seguidor de Jesus Cristo, nossa compreensão dessa data tem que ser, de todas as pessoas, uma compreensão correta. Por isso que a gente começou a estudar as profecias do Antigo Testamento, e a chegada de Jesus, a percepção daqueles primeiros, né, da geração de Jesus em relação a ele, né, e alguns já perceberam naquele bebê, como no caso dos magos, dos pastores, Simeão, Ana e outros tantos, os próprios pais, e algumas outras pessoas perceberam já desde o início daquela vida, ainda na forma de um bebê, que ali se encontrava ninguém menos do que o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que era esperado, especialmente pelo povo de Israel. Bom, hoje eu gostaria de meditar rapidamente com a gente junto aqui sobre o fato de que ele veio, né? A gente, até o domingo retrasado, a gente olhou, ele vem, né? Ele vem, ele veio. Hoje nós vamos partir do ele veio e ele voltará. Então eu queria conversar um pouquinho sobre o fato de que ele veio, né? E a pergunta que eu queria começar a fazer é a seguinte: de onde ele veio? De onde ele veio? Porque muita gente chega, né? E teve muitos profetas e líderes na humanidade, na história. Gente que apareceu numa hora crucial e transformou, né? Por exemplo, no nosso século 20 e 21, há algumas personalidades que causaram impacto, que mudaram o nosso estilo de vida. Por exemplo, eu preciso dizer quem está por trás disso aqui? Não. Como é o nome dele? Steve Jobs. Alguém da nossa época, que nem está mais vivo, mas o impacto da sua liderança, da sua influência na tecnologia e nos hábitos da gente se comunicar e trabalhar, ninguém precisa duvidar.
Então, pessoas surgem em todas as épocas, em todas as gerações, líderes surgem que causam impacto transformador na sua geração e nas gerações que se seguem. Mas a questão de Jesus é um pouco diferente, porque Jesus não veio como qualquer um. Ele não surge como os outros surgem. E é por isso que o nascimento de Jesus é tão especial, porque ele não é alguém comum. Ele é o Filho de Deus. João, o apóstolo, no seu evangelho, no capítulo 3, no versículo 13, ele relata essas palavras do próprio Jesus. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Em outras palavras, simplesmente Jesus veio do céu. A origem de Jesus é o céu, ou seja, numa linguagem metafórica, a eternidade. A casa de Deus. Aonde Deus habita, de eternidade a eternidade. Essa é a origem de Jesus. Não é qualquer origem. Tanto não é que o nascimento dele foi especial. Um anjo veio anunciar e também falou para José, para ele não ficar assustado, que a sua esposa ia ficar grávida sem ter nenhuma relação. Porque Jesus era especial. Ninguém veio do céu ou da eternidade como ele, se encarnar como ele se encarnou. Então, quando a gente fala do Natal de Jesus, a gente tem que partir da origem disso. A origem do Natal é a eternidade, a origem do Natal é o céu. A origem do Natal é Deus. Então, é importante a gente lembrar disso, porque a gente fica tão preso no burburinho, no corre-corre, né? No ritual natalino, que a gente se esquece que o Natal simplesmente é Deus descendo à terra. Ele invadindo o eterno, invadindo o temporal. Cumprindo uma promessa que ele fez lá de trás, de que não nos deixaria sem salvação. Não nos deixaria sem a possibilidade de uma reconciliação. Que o abismo, que a autonomia do nosso coração, que a nossa falta de amor, que essa nossa natureza que diz para Deus, olha, legal, mas deixa eu viver minha vida, isso que a gente não podia reverter de forma alguma, pela quantidade de boas obras, de bondade que a gente possa produzir, nós nunca vamos reverter a nossa natureza, que é essa. Tudo bem, Deus, mas eu vou viver a minha vida. Quando me interessar, eu aperto o botão de pânico e peço ajuda, mas o resto eu vou fazer o que eu quiser. É a nossa natureza. Eu e você somos assim. Nossos filhos nascem já com essa natureza. Não é que a gente não tenha capacidade de ter atos de bondade, lógico que nós temos, porque afinal de contas Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus é bom. Então nós vamos demonstrar bondade na nossa vida, mas nunca suficiente para chegar diante de Deus e dizer, olha Deus, eu tenho aqui um caminhão de bondade, de boas obras, de coisas legais que eu fiz, e eu acho que se o Senhor olhar para isso tudo aqui, para a minha história, esse registro imenso aqui de coisas boas, o Senhor vai chegar à conclusão de que eu mereço alguma coisa. É isso que a Bíblia diz que não vai acontecer jamais. E é por isso que Deus, então, toma a iniciativa e manda o seu Filho, depois de falar de muitas maneiras e de demonstrar o seu amor de muitas maneiras, ele fala, eu preciso descer. Eu preciso pessoalmente falar com a minha criação, com o meu povo. E ele manda. Então, quando e como é que ele veio? Quando a gente abre no livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos cristãos na Galácia, região da Galácia, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando? Quando é que veio Jesus? Qual foi a época ideal do Natal? O nascimento de Jesus aconteceu na hora que tinha que acontecer. Nem antes, nem depois do tempo. Não houve surpresa no nascimento de Jesus. Para os pastores houve. Para José e Maria, tremenda.
Os magos, quando viram a estrela lá no Oriente, vieram para adorá-lo. Mas para Deus não houve nenhuma surpresa. O cronograma divino estava lá, prontinho. E na hora em que chegou o tempo, quando o tempo se completou. E é interessante, quando a gente pensa na história, simplesmente fazendo uma análise da época em que Jesus veio, na história, é impressionante. Porque se ele tivesse vindo um pouco antes ou um pouco depois, não teria tido impacto e o cristianismo não teria crescido e se difundido e se espalhado e propagado da maneira como foi. O livro de Atos é um exemplo disso, porque em 30 anos, o que acontece no livro de Atos dos Apóstolos, que é logo depois dos 4 evangelhos, é a igreja, né, a partir do dia do Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, 3.000 se convertem no primeiro sermão que é pregado por Pedro, e aí começa a espalhar. Bom, 30 anos depois, quando fecha a história narrada no livro de Atos, o evangelho está em Roma, na capital do império. Pessoas na casa do imperador se convertendo. E o evangelho se espalhando por todas as províncias romanas. Em 3 décadas. O Império Romano foi bombardeado por uma mensagem que foi diferente de todas as filosofias que rolavam já há muito tempo lá naquela época. Aliás, filosofia era hobby naquela época. Mas a diferença é que a vida das pessoas que falavam de Jesus era uma vida diferente. Eram pessoas que estavam prontas a morrer pelo nome de Jesus. Eram pessoas que estavam prontas a ficar doentes para salvar alguém leproso por causa do amor de Jesus. Eram pessoas que não tinham a sua vida por preciosa, mas se entregavam para os outros. Acolhiam, eram hospitaleiros. Ajudavam os que não tinham, os carentes, de uma maneira alegre, de uma maneira poderosa, de uma maneira que não era simplesmente que mostrando aquela dimensão humana, mas mostrando algo que vinha a mais, um toque de Deus, um toque do céu nas suas vidas. E é importante porque saber que naquela ocasião, com a Pax Romana, com as estradas romanas, com uma certa estabilidade política, o evangelho pôde, as pessoas puderam viajar livremente, com uma certa segurança, e levar essa mensagem para todos os recantos do império. Aliás, o apóstolo Paulo tinha isso no coração, ele estava querendo sempre chegar aonde ele não tinha chegado, para levar, porque ele sabia que aquela era a oportunidade. Ele podia viajar, ele falava a língua. Né? Havia uma língua universal na época. Então, essa plenitude do tempo tem a ver com o momento em que Deus escolhe na história para mandar o seu filho, um momento adequado para a mensagem do evangelho se espalhar. Mas como ele veio? Ele veio nascido de mulher, já falei sobre isso, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção dos filhos. Foi importante que Jesus tivesse vindo através do povo judeu. Porque foi por causa de Abraão que Deus formou essa nação. Né? Uma nação cujo único propósito de Deus era ser veículo para trazer Jesus, o Messias, para o mundo. Esse era o propósito de Deus ao chamar Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação e através de você serão abençoados todos os povos da terra. Como? Não Abraão em si, não os seus descendentes em si, porque eu não vejo que os descendentes de Abraão realmente abençoaram todos os povos da terra de um plano humano, a não ser que, como povo, eles foram, vamos dizer assim, o arcabouço sociológico, étnico, para que Jesus viesse no tempo, na história, naquele momento, e a partir daquele momento, então, Jesus revelou o plano de Deus de salvação para toda a humanidade, porque o povo dele mesmo, isso é o que a gente vai ver aqui, né? Como foi a recepção de Jesus quando ele veio? O próprio João escreveu uma frase, né, descrevendo a vinda da eternidade. João, que foi o último evangelista, ele fala assim, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele diz o seguinte, no versículo 11 do capítulo 1,
Veio o Verbo, a palavra, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Jesus mesmo, depois naquela conversa que ele teve com Nicodemos, ele cita exatamente o que acontece, esse mecanismo de rejeição. Ele disse: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando Jesus chega na sua geração, ele começa a se tornar alguém extremamente popular. O povo adora Jesus. Porque Jesus fala a linguagem deles, anda no meio deles, vai na casa deles, não tem pompa e circunstância, ele é uma pessoa comum do povo. E não rejeita ninguém. Seja o doente, seja a prostituta, seja o fariseu, seja o cobrador de impostos, que era odiado porque estava trabalhando para o império, né? Extorquindo do povo. Não importa quem fosse, Jesus se aproximava. E as pessoas se aproximavam dele dessa forma. E por isso, a liderança da época, as pessoas que estavam numa posição privilegiada, aqueles que exerciam domínio sobre a população, se sentiam ameaçados. Começou por Herodes, né? Ainda quando Jesus, os sábios do Oriente chegaram e foram ao palácio, porque acharam que o rei tinha que ter nascido no palácio. Eles não sabiam nada. E Herodes ficou assustado, porque provavelmente ele sabia dessa profecia, chamou lá os sábios, e eles falaram: olha, ele vai nascer, realmente vai acontecer. E ele mandou matar todos os meninos a partir de uma certa idade para baixo, para evitar qualquer problema. Já começou com Herodes. Mas, quando Jesus cresceu, ele começou a incomodar os anciãos de Israel. A liderança política local, que também era a liderança religiosa, que estava lá em conchavo com a liderança de Roma, porque eles podiam fazer as coisas dele desde que não tivessem confusão. E ele começou a incomodar. E esse incômodo cresceu, e a gente sabe no que deu. Jesus finalmente foi crucificado como um bandido. O próprio povo preferiu que Barrabás, o ladrão, fosse solto e Jesus fosse crucificado. Por isso é que João escreveu acerca dele: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, para que ele veio? Para que ele veio? Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Deus, Criador do universo e de tudo, parece que ele escolheu um estilo de vida que não é exatamente aquele que a gente acha que deve ser, o de um rei ou de uma celebridade. Todas as vezes em que o povo queria fazer dele alguém importante ou até entronizá-lo, ele escapava, ele saía no meio, ele recusava essa popularidade. Agora, todas as vezes em que alguém precisava dele, alguém carente, alguém doente, alguém com dor no coração, alguém carregado de pecado, essa pessoa Jesus se aproximava dela e dava alívio para ela. O estilo de vida de Jesus não foi de alguém que queria ser famoso e se tornar célebre, mas era de alguém que veio para, como o evangelista Marcos escreve no capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem, que é um título messiânico, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não que ele não pudesse ser servido, não. A gente vê que quando ele estava no Getsemane lá, orando, com aquele momento de agonia que precedeu a crucificação, a Bíblia diz que Deus mandou anjos para consolá-lo. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote para tentar defender Jesus na hora que ele foi preso lá no jardim no meio da noite, Jesus não só colocou a orelha de volta, como disse: Pedro, se eu quisesse, eu pedia 12 legiões, meu pai mandava na hora. Eu não vim para isso. Eu vim para servir e dar a minha vida
em resgate por muitos. Foi por isso que ele veio. Então, quando a gente celebra o Natal e a gente fica tão assim encantado com a cena do presépio, da manjedoura, daquele momento incrível, maravilhoso e fantástico, né? Que é uma cena que combina simplicidade com glória, algo que para nós às vezes não combina, né? Mas para Deus combina. Simplicidade, pobreza, com glória. E é essa vida que Deus veio dar para nós, para mim e para você. Porque essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, essa palavra do apóstolo Paulo, eu sou o pior. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, durante um tempo de sua vida, ele foi um perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado e se tornou o maior perseguidor da igreja. Aonde os cristãos estavam, ele ia lá, prendia, fazia sofrer, e alguns morreram. E ele já estava indo para além da região ali da Judéia, quando ele teve o encontro com Jesus na estrada para Damasco. E por isso que ele disse, eu sou o pior. Porque eu promovi a perseguição, não de pessoas, mas do próprio Jesus, que encontrando com ele falou assim, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Mas nesse encontro ele enxergou, não um Jesus que foi simplesmente um líder que conseguiu cativar o povão, ele enxergou ali o Filho de Deus. Ele enxergou aquele que não ficou só crucificado e depois num túmulo de pedra frio e virou pó. Ele não enxergou mais um cadáver. Ele não enxergou mais um impostor. Mais um. Não. Ele enxergou o Filho de Deus, Deus vivo, ressurreto. E a vida dele mudou. E é por isso que ele escreve, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E se ele pôde me salvar, eu que era o campeão contra ele, ele pode salvar qualquer um. Ele pode salvar qualquer um. Se ele foi capaz de me encontrar e ter misericórdia de mim depois de tudo que eu fiz contra ele, contra os seus seguidores, ele pode salvar qualquer pessoa. Ele pode perdoar qualquer pecado. Essa é a palavra. Esse é o testemunho de Paulo, Saulo de Tarso. É por isso que ele, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que Jesus veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, às nações, aos povos não judeus, e também anunciou paz aos que estavam perto, referindo-se aos judeus. Paz. Não existe uma necessidade maior no mundo hoje do que paz. Hoje eu estava vindo com a Cláudia e ela fez uma afirmação interessante. Ela falou e nós moramos, nós trabalhamos do outro lado do Rio Pinheiros. Então a gente tem que atravessar o Rio Pinheiros, sei que você é de São Paulo, você sabe o que eu quero dizer. Então, dependendo da hora, e hoje em dia não tem nem hora, que é sempre, qualquer hora do dia, parece, você gasta 1h30, pelo menos, para atravessar e chegar com qualquer destino do lado de lá do rio. Trânsito é uma coisa que incomoda a gente, que está presente na nossa vida todos os dias. Domingo é um oásis. Feriado é um oásis. A gente chega em 20 minutos. Que delícia. Mas ela disse uma coisa, porque tem o famoso ladeirão da Giovanni Gronchi, não sei se você conhece, passa ali no meio da favela Paraisópolis. E, recentemente, eu estava conversando com alguém que disse, olha, eu conheço alguém que foi assaltado ali. Eu conheço várias pessoas, mas é um lugar, é uma daquelas vias que você escapa do nosso bairro para chegar onde a gente tem que chegar. Não tem jeito. As escolhas não são boas. E ela disse, eu não me preocupo, não me incomoda tanto o trânsito quanto me incomoda a segurança.
a violência e a segurança nessa cidade. Você sai, não sabe se vai voltar. Seu filho sai e você não sabe que notícia vai chegar. Qualquer um de nós. Não tem hora do dia nem da noite. Né? E quando os anjos vêm, paz na terra, falando com os pastores lá nas Campinas, no meio da noite, paz na terra aos homens, às pessoas. Ele vem anunciar a paz. Ele vem anunciar a paz. Paz para quem está longe, paz para quem está perto. É isso que eu acho que deve ter pego o coração do Felipe e da Cris, que estão se preparando para morar no Líbano ano que vem, como missionários. E sabe por que eles estão indo lá? E abriram mão de carreira, de tudo? Inteligentes, capazes, com bom emprego. Por quê? Porque no coração deles se alojou um desejo de ser pacificador, no lugar onde a paz não existe. E eles estão indo para lá jovens ainda. Porque o coração deles foi pego por esse desejo de anunciar a paz. Numa região em guerra, uma região cheia de ódio. Jesus veio fazer isso. Natal, para nós, tem que significar paz. Paz. Respira fundo. Você sabe o que eu quero dizer, né? Hoje é dia 20, amanhã é. Vem ceia, vem, né? Vai para cá, vai para lá, casa cheia, comida para preparar, presente, ainda falta algum presente, não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paz seja convosco. Paz. Façam o que precisa fazer. Mas busquem do alto aquele sentimento que só Deus pode dar, de tranquilidade, de serenidade, de calma. Saboreiem esse momento. Paz. E por último, sabemos, 1 João capítulo 5, versículo 20, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Ele veio para nos dar entendimento. Ele veio para mostrar para a gente o que é verdade. E ele declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos saber isso. Nós podemos ter essa certeza. Esse entendimento é nosso. Ele veio para isso, para esclarecer essa dúvida. Como é que eu chego para Deus? Como é que eu vou para o céu? Está esclarecido. A dúvida foi tirada. Nós sabemos que Ele nos deu entendimento, para a gente conhecer o que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, o Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando a gente pensa em celebrar o Natal, a gente tem que entender, então, o Natal aconteceu, o menino se nos deu. Né? Ele estava lá na manjedoura, nascendo para quê? Para que nós hoje pudéssemos ter esse entendimento, esse esclarecimento de qual é o caminho para Deus. Qual é o único caminho para o Pai. Qual é a única maneira de nós nos reconciliarmos com Ele. Ele veio, mas Ele voltará. Nós não podemos celebrar o Natal ficando no Natal. O Natal anuncia vida. E vida tem a ver com o que acontece hoje, o que acontecerá no futuro. É por isso que a mensagem do Evangelho ela não está completa sem a ressurreição. E quando a gente fala de ressurreição, a gente fala que um ressuscitou primeiro, e que a Bíblia chama de as primícias, o primeiro, para que a ressurreição também possa acontecer com outros.
A ressurreição não é simplesmente o dia que você morre aqui e acorda em algum lugar. Ressurreição é a eternidade. É aquilo que vai acontecer depois. E a Bíblia usa esse termo para falar da possibilidade que eu e você temos, nós temos, de viver com Ele, aonde Ele vive, no lugar onde Ele foi, que Ele foi preparar para nós. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas naquela mesma hora que Ele conversou com os seus discípulos, Ele disse, e eu vou preparar lugar para vocês. Porque um dia eu vou voltar, porque eu quero que vocês estejam comigo no lugar onde eu vou estar. O lugar de vocês permanente não é a terra, é o lugar para onde eu vou e o qual eu vou preparar para vocês. Mas o caminho sou eu, a verdade e a vida está em mim. O caminho sou eu. Então ele voltará para quê? O que quer dizer que ele voltará? É interessante como a gente está sempre ligado com o fim, né? Assim, tem uma fascinação pelo fim do mundo, né? É um negócio impressionante. Desde que eu nasci já teve vários fins do mundo. Eu me lembro de uns 3 que eu me lembro assim. Esse foi forte, né? O pessoal estava lá e tal, preparado, e tinha gente sempre filmando, porque isso vende, né? Vende muito. Mas a gente sabe que não acabou. Por quê? Porque o dia e a hora a gente não sabe qual é. Só sabe que vai acontecer alguma coisa lá na frente. Quando os discípulos estavam se despedindo de Jesus, e ele estava subindo, né, entre nuvens, depois da ressurreição, a Bíblia diz, né, está lá no livro de Atos, que eles ficaram com os olhos fitos nos céus enquanto ele subia. Agora, pode imaginar a cena, né? Jesus tinha morrido, crucificado, ido para um túmulo, 3 dias, saiu do túmulo, furo nas mãos, o lado, mostrando a marca da lança, né, que cortou quando ele estava na... E ele estava lá vivo. Entrou no meio da casa que eles estavam trancados, sem precisar abrir a porta, passou pela parede, quer dizer, algo extraordinário aconteceu com Jesus, né? Ao mesmo tempo, Jesus está lá na praia e ele está fazendo comida, né, na brasa, assando peixe, ele come, ele atravessa a parede, as marcas dos cravos e do lado estão lá, quer dizer, algo aconteceu com Jesus. Todo mundo sabia que era ele, mas não era o mesmo de antes. Essa transformação espetacular culmina no momento em que Jesus se despede dele, está conversando ali, de repente ele começa a subir. Imagina a cena. Coloque-se no lugar dos discípulos. Porque ele disse que ele ia embora, ele ia para o Pai e tal, mas quando? Como é que vai ser? Eles não sabiam. De repente ele começa a subir. E o pessoal começa a olhar, né? E não era um disco voador, era Jesus. Enquanto ele estava com os olhos, eles olhando para o céu, de repente surgem diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus. Olha que interessante. Os anjos se referem aos discípulos como Galileus. Essa não era uma expressão para elogiar ninguém. Os galileus viviam no norte da Palestina e eram considerados cidadãos de 2ª categoria. Não havia pedigree na Galileia. A Galileia era conhecida como a Galileia dos gentios, o lugar onde estava cheio de gente de outras raças, misturado no meio do povo, vivendo entre eles. Jerusalém não. Jerusalém era estirpe. Lá vivia a nata. Os anjos olham para os seguidores de Jesus e olham para eles e reconhecem que eles não são, aos olhos humanos, nada digno de nota e de celebridade. Galileus. A maioria deles era pescador e a maioria deles era daquela região. Galileus, por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Os anjos se referiam àquele momento futuro que Jesus mesmo anunciou que ele viria, quando vier o Filho do Homem, vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Aqueles 2 homens, anjos, que falaram com aqueles discípulos, estavam simplesmente se referindo
ao retorno de Jesus a essa terra, bem diferente da primeira vez. Não numa manjedoura, não filho de Maria, não vivendo sem ter onde reclinar a cabeça, mas em glória. A glória de Deus, com os exércitos de anjos, retornando a essa terra para ninguém ficar em dúvida de quem ele sempre foi. Não para permitir que as pessoas façam uma escolha mais, porque àquela altura a escolha já terá sido feita, mas para reivindicar o trono, para declarar quem ele é. E essa é a ocasião em que está escrito que todo joelho e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Esse é o momento em que nós ansiamos e esperamos. Isso vai acontecer, ele vai voltar. A gente não sabe quando. Jesus mesmo disse: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quanto esse tempo virá. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica dizendo: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, a volta, virá como um ladrão à noite. O ladrão não avisa: estou chegando, aperta a campainha, acende a luz, estou aqui, vou roubar. Não. Quando disserem paz e segurança, a destruirão virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Vem de repente, a qualquer momento. Nós não sabemos quando. Os discípulos perguntaram: mas Senhor, quando ele estava dizendo que ele ia voltar e tal, mas vai ser esse o tempo que você vai restaurar a Israel, todas aquelas promessas do Antigo Testamento, e a gente finalmente vai ser um povo, né? Jesus falou: peraí, acho que vocês não estão entendendo nada. A preocupação que eu quero que vocês tenham ao viver aqui na Terra não é com o fim do mundo. Não é exatamente como todos os detalhes vão ocorrer. Eu quero que vocês saibam e creiam que eu vou voltar. Muita coisa vai ser revelada acerca disso, mas a preocupação que eu quero, o foco de vocês, não pode estar simplesmente no fato de que eu vou voltar. O foco de vocês, isso tem que estar na mente de vocês, mas o foco de vocês está na maneira como vocês vão viver hoje. Porque muita gente vai estar vivendo dizendo paz e segurança, ou buscando esquemas humanos, mas vem de repente a destruição. Porque para esses, a volta de Jesus será terrível. Para aqueles que não são dele, a sua volta vai ser um terror. Por isso que Jesus disse: fiquem atentos, vigiem. Paulo escreveu: cuidado, vocês não sabem quando esse dia chegar. Mas esse dia vai chegar. E porque esse dia está se aproximando a cada dia mais, e muitas coisas acontecem no mundo hoje, que as pessoas que pensam, que estudam isso, dizem assim: na realidade, nada impede que Jesus volte hoje. Eu sei que há diferentes correntes de interpretação e assim por diante, mas se você for pensar na palavra de Jesus, que nós não sabemos o dia e a hora, e que ele vai voltar como um ladrão, de repente, no meio da noite, sem aviso, nesse sentido pode acontecer em qualquer momento. Agora, quando isso acontecer, a Bíblia diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Um dos sinais para mim de que nós não estamos muito longe do retorno de Jesus é o esfriamento da fé. Hoje nós vivemos num mundo cada vez mais cético, apático, um mundo cada vez mais que vive para o imediato. Nós vivemos num mundo em que as pessoas, quando precisam escolher, vão escolher aquilo que lhe vai dar segurança. Nós vivemos num mundo em que a solidariedade existe sim, mas a gente precisa fazer grandes campanhas para a gente lembrar que tem um monte de gente que não tem quase nada. E esses são os meios que a gente usa, porque nós somos humanos, nós precisamos de lembrar dessas coisas, mas as características do nosso mundo são essas: falta de amor,
ceticismo, secularismo, falta de fé. Aliás, a fé nunca esteve tão na moda, a fé como conceito. Mas o que eu vejo hoje muito mais é as pessoas querendo ter fé na fé. Não fé em alguém que é capaz de fazer alguma coisa. Fé na fé. A fé pela fé. Não importa em quê. E, inclusive, essa frase a gente ouve. O importante é ter fé, não importa em quê. As Escrituras dizem que não. Se fosse possível, não haveria Natal. Não teria havido Natal. Se houvesse qualquer outro objeto da nossa fé que sustentasse a eternidade, o futuro, Jesus não teria vindo. Se houvesse qualquer outro caminho e possibilidade, Cristo não teria morrido na cruz. Essa é a mensagem das Escrituras. É isso que as Escrituras gritam. E quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Palavras do próprio Jesus. Essa pergunta eu queria deixar hoje para nós. Que nós pertencemos a essa geração. Uma geração que pode ou não estar presente quando Cristo voltar. Mas uma geração onde a fé nele, Cristo, está cada vez menos possível, cada vez menos promovida, cada vez menos encorajada. Cada vez mais as pessoas se afastam. E é por isso que quando a gente celebra o Natal esse ano, nós estamos aí preocupados com o Chester, com o Peru, Sadia, né, com outras coisas, que fazem parte do ritual do Natal. E que ocupam tanto espaço na nossa vida, no nosso bolso, no nosso coração, que aquele que veio e voltará fica com uma pequena parte da nossa memória, da nossa lembrança. Mas eu queria novamente, aquilo que a gente tem estudado, só encorajar a cada um que está aqui nessa manhã. Hoje é dia 23, né? E nós vamos ter oportunidade de estar juntos e nos alegrarmos e dar presentes e receber. Vamos, de fato, lembrar que aquele que veio com um propósito, o propósito de nos dar vida. Aquele que veio não nos deixou no mundo órfãos. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Aquele que veio vai voltar para nos levar, para orar com Ele no seu lar celestial, a casa que Ele está preparando para mim e para você. Aquele que veio volta, sim. E nós vivemos nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda. A primeira e o retorno. Nós fazemos parte desse período de espera. Difícil às vezes. Doloroso às vezes. Mas cheio de esperança. Porque Ele veio nos dar vida. Ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós também viveremos nele. E essa vida começa aqui, agora. Uma vida que a gente pode viver um pedaço do céu na terra. Pequeno. Mas já o céu começa a invadir a terra no nosso coração. É isso que a gente celebra no Natal. É isso que a gente tem que passar para as pessoas que estão com a gente. Através da nossa paciência. Através de um sorriso, quando vem um comentário, né? Através da falta de gratidão, ou de uma crítica com um presente que recebeu. Essas são as horas, esses são os momentos. Quando a pessoa corre para se servir na tua frente e pegou o pedaço que você gosta. Esses são os momentos no dia a dia. Essas são as horas que o Natal realmente se revela na nossa vida. Se nós somos ou não invadidos por esse amor, por essa paz, por essa tolerância, por esse acolhimento, por esse perdão, por esse abraço, por esse perdão que nós estendemos aos outros, assim como Ele estendeu para a gente. Coisinhas simples, banais, mas que revelam aonde o Natal está. Aonde é que Ele está? De que lado Ele está? Já entrou? Já vive aqui? Já habita na sua vida? Jesus é o seu Salvador? Ele é a sua paz?
Ele é o seu Deus e Senhor. Esse é o significado do Natal.